Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, possa nos abençoar. Inicio cumprimentando a direção da casa, do Centro Espírita Irmão Dalva, dizer da alegria de retornar a esta casa, agradecer a direção pelo convite, a Lilian que nos contactou, dizer que é sempre uma alegria trazer a mensagem em nome da doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece. Também dizer que sou portador de um abraço amigo, de um abraço fraterno, dos espíritas da Sociedade Espírita Paz e Amor. E aproveitando que hoje é o dia do abraço, estender um abraço a todos os presentes. Eu estou autorizado pela Rosa, acredito que todos conheçam, a falar 2 horas hoje. Ela que me deu essa autorização. Mas o convite é para nós fazermos as reflexões necessárias nessa noite, em nome do nosso Mestre Jesus, para o tema no qual foi dado o título, Vencer as Más Tendências e Tornar-se Melhor. Quando nós falamos em más tendências, nós poderemos também usar os sinônimos más inclinações ou tentações, e nós poderemos imaginar aquela simbologia de um pequeno demôniozinho no lado esquerdo e um anjinho do nosso lado direito, cada qual fazendo as suas sugestões, tentando nos orientar, ora para o mal e ora para o bem. E essa imagem, ela deve estar associada em nossas mentes, de modo que as más tendências ou as tentações, elas sempre estiveram associadas ao ambiente religioso. Mas essas imagens, que são ideias religiosas, já ficaram para trás. Já são imagens do passado. Quem dera que as más tendências, as más inclinações ou as próprias tentações fossem algo assim tão simples. Se elas se resumissem às 2 personalidades, uma totalmente voltada para o bem e a outra totalmente voltada para o mal, que estivessem a nos influenciar, tentando nos conquistar, ora para fazer o bem ou ora para fazer o mal. Mas não é tão simples assim, não. No livro Tesouros Libertadores de Joana, pela psicografia de Divaldo, tem um capítulo com o título As Más Tendências, e nesse capítulo, logo no início, a Joana vai falar que as más inclinações são heranças, marcas ou modelos do processo evolutivo da criatura humana. Divaldo Franco, acredito que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar dele, juntamente com seu amigo e irmão Nilson, baiano também, eles fundaram o Centro Espírita Caminho de Redenção e juntamente a obra também que eu acredito seja de conhecimento de todos, a Mansão do Caminho. E lá na Mansão do Caminho, o Divaldo criou diversas crianças. E um número considerado dessas crianças foi abandonada na instituição. E entre tantas histórias, tem uma que Divaldo conta sobre um menino que ele acolheu há 6 meses de idade. Esse garoto, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, começou a fabricar de maneira artesanal faquinhas. Todo tipo de material que ele tinha acesso, ele fabricava facas. E quando ele se sentia contrariado ou quando ele se sentia ameaçado, ele agredia as pessoas. Agredia as crianças da sua idade e também os adultos, quando ele se sentia ameaçado. E a situação foi se agravando e chegou ao ponto de uma das atendentes lá na Mansão do Caminho e procurar o Divaldo e falar com ele e fazer um relato das atitudes agressivas desse garoto e que ela já não queria mais trabalhar com esse menino porque ela estava sendo
ele estava sendo muito agressivo e ela estava já ficando com medo desse garoto. Divaldo então passou a dar mais atenção a esse garoto, a esse menino, na medida do possível, porque o Divaldo viaja muito, tem muitas palestras por este mundão de afora, mas foi dada mais atenção a esse menino na evangelização, na educação, ele foi mais acolhido por todos na Mansão do Caminho. Quando esse garoto atingiu 18 anos, ele pediu a sua emancipação ao Divaldo, porque ele desejava sair da Mansão do Caminho. E Divaldo concordou que sim, não teria problema quanto à sua emancipação. Mas Divaldo queria saber se ele ainda tinha aquelas ideias de agredir as pessoas. E o garoto, agora já jovem, confirmou que sim. Que às vezes ele sentia um desejo forte de agredir, de ferir e até matar alguém. E Divaldo então disse para ele que tu irás ganhar a tua emancipação, sim. Mas quando tu sentires essa vontade de agredir, de ferir e até matar alguém, tu irá vir até a Mansão do Caminho para matar a mim. E o garoto, o rapaz, levou um susto. Mas o que é isso, tio Divaldo? Por que que eu iria lhe agredir, lhe fazer mal, que sempre foi uma pessoa que me tratou bem? Porque se você cometer esse ato contra alguém lá fora, é como se eu tivesse falhado na sua formação, como se eu tivesse falhado na sua educação. E eu falharei perante a sociedade. E o menino se foi, o garoto agora se foi e seguiu a vida dele. Passados alguns anos, Divaldo recebeu um convite para fazer uma palestra numa cidade do interior da Bahia. E disseram para ele que quando ele terminasse a sua palestra, eles queriam fazer uma homenagem para ele através de um quadro dele, pintado por um pintor local, e que eles queriam dar a ele, ao Divaldo, como lembrança pela sua passagem na cidade. Por esse pintor, por esse artista da cidade. Terminada a palestra, levaram o Divaldo a uma sala onde estavam sendo expostas as obras do artista. E qual não foi a surpresa do Divaldo ao ver o pintor, pois o pintor era o menino, agora jovem, um homem feito, do seu filho de coração. E era um artista bem sucedido, bem conhecido na região. E o Divaldo, conversando com o jovem, perguntou se aqueles desejos de maltratar, de ferir as pessoas e até matar, se ele já havia superado. E o jovem disse que muitas vezes era muito forte o desejo de ferir, de matar alguém. Mas ao mesmo tempo que lhe vinha isso à mente, lhe vinha essa vontade, ele também lembrava das palavras de que Divaldo lhe havia dito. E ele conseguia refletir sobre essas palavras e ia superando e foi superando aqueles desejos, aquelas tentações de fazer o mal a alguém. E daí foi a vez do Divaldo esclarecer a ele, ao jovem, que numa determinada oportunidade, Divaldo recebeu um espírito amigo que lhe disse que esse jovem, ele tinha sido um assassino contumaz e que sentia prazer em matar as pessoas e ver suas vítimas serem mortas por ele. Eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar que todos nós já nascemos com as nossas tendências, com as más inclinações, com as nossas tentações ou com as nossas boas inclinações. Nascem conosco, de um passado espiritual, as marcas, os modelos do nosso processo evolutivo, de acordo com a nossa evolução espiritual, como diz Joana de Ângeles. Então, a proposta da noite de hoje é da nossa reflexão seguir por um caminho mais leve, sem a intenção de incutir qualquer sentimento de culpa e sem querer seguir por um discurso moralista de estabelecer regras ou julgar o nosso passado. Lembrando Paulo de Tarso quando ele diz que, graças a Deus, nós já somos o que somos.
E nós já somos o que somos porque trilhamos os caminhos e vivemos várias experiências ao longo da nossa evolução. Algumas experiências trouxeram imensas alegrias para o nosso coração e outras trouxeram imensas tristezas. Mas o certo é que nós nos tornamos experientes. Porque nós não iremos conquistar a pureza da alma sem lutas, sem renúncias, sem sacrifícios. E graças aos esclarecimentos da doutrina espírita, quando ela nos orienta para o trabalho e o trabalho da disciplina, aí nós vamos viver e vamos conhecer a desilusão. E vamos vivenciar algumas situações de amargura. E o Chico Xavier, ele tinha uma maneira bem divertida de exemplificar as más tendências ou as tentações, dizendo que as más tendências é você estar correndo num cachorro muito grande, mas com uma vontade imensa de ser alcançado por ele. Porque a tentação, ela tem um componente forte do desejo. E tentação também significa um impulso em praticar algo ou praticar alguma coisa não recomendável ou alguma coisa censurável. E tentação também significa que há uma divisão, ou seja, existe um lado psicológico do qual nós desejamos ardentemente e às vezes ansiosamente em repetir. Viver novamente aquela tentação, experimentar novamente aquele prazer vivenciado em outro momento. E existe um outro lado já mais consciente, já mais esclarecido, às vezes mais fortalecido, que já sabe que é preciso avançar. Não mais repetir aquilo que já foi feito. Não repetir mais aquilo que já foi experimentado. Na codificação espírita, Allan Kardec levanta essa questão das más inclinações lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta aos espíritos se poderia sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações. E os espíritos respondem que sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Foi a resposta dos espíritos superiores a essa questão apresentada. E nós olhando o nosso dia a dia, vivenciamos que o desafio que se apresenta para que façamos essa autossuperação das nossas más inclinações. Na realidade, nós não sabemos onde está o ponto que podemos chamar de vulnerável, que nos retém para a não superação daquilo que nós estamos enfrentando, como sendo as nossas provações, como sendo os nossos testes. Mas nós não sabemos onde encontrar o que poderemos chamar de ponto fraco para a não superação das nossas más tendências, das tentações, das más inclinações. A fala dos Espíritos diz que nos falta vontade. A nossa vontade, ela está num estágio de comprometimento, que estamos condicionados a este comprometimento, que às vezes nos dá a impressão que nós estamos conectados com aquilo que nós repetimos todos os dias. Nós temos, por exemplo, a agressividade. Quem está viciado na agressividade não se dá conta de que não consegue sair porque não tem vontade. Aquele que está viciado na maledicência apenas diz, na maioria das vezes da boca para fora, que não quer ser mais maledicente, que não quer ser mais agressivo, que não quer ser mais uma pessoa triste. Mas, na realidade, essa pessoa se compraz. Ou seja, essa criatura, ela cede por vontade própria a um tipo de comportamento
que faz parte da sua natureza, da maneira como ela vive no seu cotidiano. E essa pessoa muitas vezes não se dá conta de que ela está ligada. Ela está viciada e está condicionada a uma tendência já fortalecida e que a sua vontade está se alimentando dessa viciação. Se nós fizermos uma análise mais detalhada, nós iremos identificar que a nossa vontade para sair desse estado de viciação, ela não existe. Porque se ela existisse, nós faríamos pequenos esforços para poder ir, aos poucos, enfraquecendo aquelas viciações, aquelas más tendências, aquelas tentações que podemos dizer que já se automatizou, já é automático pela repetição desta e, às vezes, de outras vidas. Para abandonarmos o homem velho e ir assumindo o homem novo, nós precisamos, todos os dias, com uma vontade pequena, como diz os Espíritos, ir estabelecendo esforços que vão restaurando aos poucos a nossa natureza espiritual e que, conectada com o divino, que nós, ao longo da nossa caminhada, nós perdemos e, com esse esforço repetitivo, nós poderemos restabelecer uma nova possibilidade de nos colocarmos neste mundo e ir vencendo essas nossas más tendências. Portanto, é uma decisão da vontade e com pequenos esforços repetidos, e eles vão alterando aos poucos aquilo que está instalado em nós e que realmente conspira contra nós, contra a nossa felicidade que nós podemos vivenciar aqui na Terra. Devemos fazer um trabalho conosco mesmo de renovação. Renovação da nossa consciência. Fazer um exercício de olhar para dentro de mim, mas um olhar de verdade. E não continuar fazendo aquilo que, para mim, é agradável. E normalmente eu fujo. Eu corro daquilo que é desagradável para mim. Se dá prazer, eu faço. Se não dá prazer, eu não faço. Aquele estado de consciência muito apegado ainda aos sentidos. A visão, a audição, paladar, olfato e o tato. De fazer aquilo que nos agrada, de fazer aquilo que nos dá prazer. E nós precisamos, nós necessitamos, nós devemos desenvolver o chamado senso moral. Mas para desenvolvermos o senso moral, é preciso ter coragem para vencer a nossa consciência ainda apegada aos sentidos. E o que é difícil, execução. Difícil de colocar em prática, além de ser, no mais das vezes, doloroso. Se não, vejamos. Você acorda, vamos levar para São Francisco de Paula, porque aqui já não acontece mais isso. Você acorda em São Chico de Paula e está aquele dia ameno, aquele clima gostoso da Serra Gaúcha, 2 graus. Aquele dia que amanheceu chuviscando, com neblina. Lá na serra nós chamamos de cerração. 6 horas da manhã, toca o despertador, domingo. Pois você tem um encontro de trabalhadores da região federativa, lá na FERGS, na Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, 120, 130 quilômetros, com o início previsto para as 8h30 da manhã. E você irá passar o dia inteiro lá, até às 18 horas. Qual é o primeiro impulso da consciência? Inicia-se um processo de negociação com o senhor. Não, senhor, hoje não. O senhor já viu o clima lá fora? Olha a temperatura. Eu tinha dito que ia.
Mas hoje não, vamos adiar. Porque quem vai querer abandonar aquele edredom quentinho? O melhor sono da manhã, aquele entre 6 e 7 horas da manhã, e o frio lá fora, e você embaixo daquele edredom bem quentinho. O que faz você abandonar toda essa sensação de agradabilidade? O senso moral. O senso do dever. Porque a consciência moral nos orienta por um outro padrão. Porque a consciência moral nos orienta por uma outra referência. Por quê? Porque aquilo que é bom para nós nem sempre é agradável. Isso é o senso moral. Por isso que Kardec dizia: compreende melhor o Espiritismo quem tem o senso moral desenvolvido. Por isso que muitas pessoas que adentraram nas fileiras do Espiritismo apresentaram dificuldades, e alguns de nós ainda apresentam dificuldade de entender o Espiritismo. Mas nenhuma pessoa irá adquirir uma formação, um título de competência sem esforço próprio, sem disciplina. Porque, é uma palavra que eu estou utilizando, é chato mesmo. Os que participam dos grupos de estudo sobre Espiritismo nas casas espíritas sabem o quanto é chato estudar o Espiritismo. Leitura, interpretação, comentários. Livro dos Espíritos, 1019 perguntas com respostas. Livro dos Médios, 32 capítulos, 448 páginas. Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, 416 páginas. É chato mesmo. Por isso que Kardec diz: compreende melhor o Espiritismo quem tem o senso moral desenvolvido. E fazendo uma pesquisa pela internet, essa ferramenta que nos dá acesso a milhões de informações, eu cheguei no seu Andrés Segovia. É um espanhol, ele veio desencarnar em 1987, ele é considerado o pai do violão erudito, do violão erudito moderno, por isso que eu cheguei nele, que dizia o seguinte: se eu ficar um dia sem tocar, eu não percebo muito. Se eu ficar 2 dias sem tocar, eu já percebo. Mas se eu ficar 3 dias sem tocar, o público percebe. Porque será que nós podemos compreender o que é ensaiar 6 dias por semana, durante 6, 7, 8 horas, para uma apresentação de 1h30? Isso não pode ser agradável. Isso é chato mesmo. Porque não é para ser agradável, é para ser bom. E o bom nem sempre é agradável. Por isso, quando nos dizem que nós devemos superar uma má tendência ou uma tentação, isso não é agradável. Agradável é cair em tentação, que digam os chocólatras. Por isso que o Chico Xavier dizia: tentação é ser perseguido por um cachorro grande, mas com uma vontade imensa de ser alcançado. Você corre, 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 mas não sai do lugar. E ainda diz: vem, me pega, porque é agradável. O desagradável é vencer, é superar essa má tendência ou essa tentação. Mas Humberto de Campos conheceu no plano espiritual, e ele deu o nome de Belarmino Bicas. Belarmino Bicas faz um pedido a um novo amigo, a Humberto de Campos, para que Humberto narrasse no tempo em que ele viveu aqui no plano terreno. E Humberto de Campos relatou, então, escreveu esse relato do Belarmino Bicas e registrou no livro Cartas e Crônicas, com o título de Belarmino Bicas. O Belarmino Bicas, ele desencarnou aos 58 anos de idade, tendo atuado por 20 anos no movimento espírita.
tendo atuado por 20 anos no movimento espírita. E ele abraçou os princípios da codificação aos 38 anos e sempre fora muito irritado. Ele tinha por temperamento a irritação e passou a registrar, no momento que adentrou no movimento espírita, de forma organizada, desde o primeiro contato com a doutrina, fazendo um relato diário de todas as suas exasperações, as suas irritações. Toda vez que ele ficava, vamos dizer, enraivecido, ele fazia o apontamento, como ele diz no livro, para futuros estudos. Das suas tolices, das suas grosserias, dos seus desconcertos, das suas confusões. E foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos adquiridos através da doutrina espírita, Belarmino Bicas suprimiu, ou seja, ele diminuiu inconscientemente 22 anos do total de 80 anos que cabia a ele desfrutar no corpo físico, com isso antecipando seu regresso à pátria espiritual na condição, vejamos todos, de suicida indireto. E é nessa condição que Belarmino Bicas então fala para Humberto de Campos escrever para nós aqui, os encarnados, na Terra, como diz ele, na esperança que possa nos servir como orientação. E diz Belarmino Bicas para Humberto de Campos que somente aqui, ou seja, no plano espiritual, eu pude examinar os meus problemas e acomodar-me às minhas desilusões. Quantos tesouros perdidos por bacatelas! Quantas asneiras em nome do sentimento! Entrega então a Humberto de Campos o relato que ele foi fazendo ao longo desse tempo e diz que ele pede que conte o meu caso para quem ainda esteja carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e explique ao pessoal da Terra que mau humor também mata. E aqui, então, está no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, a estatística, os registros de Belarmino Bicas. 1811 irritações em razão de contrariedade em família. Eu vou lembrar, não vamos esquecer que ele era irritado mesmo, né? 906 por indispor-se dentro de casa com questões de alimentação e higiene. Aqui eu fiquei me questionando, será porque era pouca comida ou comia demais? 1614 por intercações à esposa, divergências, brigas com a esposa, na conduta doméstica e social. Coitada da esposa, não, e nem em casa nem na sociedade. 1811 por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. Não escapava a ninguém. 11 por descontentamentos com netos, netinhos também não escaparam. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Se fosse hoje, ele ia ver o que era bom para tosse. Tratar com lojistas e fornecedores. Se tiver algum lojista que não leve a sério. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimento com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários empregados nas instituições diversas. Se fosse hoje, eu acho que o tempo dele diminuiria mais ainda. 615 por aborrecimentos por barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas, passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. Se fosse hoje com o nosso trânsito, coitadinha do Belarmino. Também com leiteiros e padrinhos, 419. 820 por mal-estar, discussões com garçons em restaurantes e cafés.
211 por ofender-se com dificuldades em serviço de telefones. Com a nossa telefônica hoje, 90 por motivos de controvérsias em casas de diversões, 815 por abespinhar-se, discussões com opiniões alheias em matéria religiosa, tem mais. 219 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita, não vamos esquecer que ele era irritado mesmo. E aqui eu me identifiquei. 911 por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias ou de perspectivas de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Sofremos, ou no meu caso, sofro por antecipação. E normalmente não acontece. Total, 16.386 de cóleras, mágoas, exasperações e irritações desnecessárias. O personagem Belarmino Bicas, ele vem, como podemos dizer, chamar a nossa atenção, para que reflitamos, que nos alertemos para as pequenas coisas que nos apegamos. Nós somos ainda extremamente ligados às coisas que nos prendem e mais das vezes nos sufocam no mundo de ilusões, nos dando falsos prazeres e falsas alegrias. E quando nós olhamos para trás, o tempo já passou, a idade já mais avançada, nós percebemos o grande tempo perdido com pequenas e insignificantes coisas. Diz o Humberto Emmanuel, em uma de suas mensagens, das várias mensagens de Emmanuel, que o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. A decisão de mudança é nossa. E afirmo a todos que não é um caminho fácil. Aliás, não existe caminho fácil. Mas a doutrina nos orienta, nos esclarece, que é o caminho mais seguro. Kardec teve a feliz ideia de registrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, e utiliza uma palavra bem conhecida nossa aqui do Sul, domar as suas más inclinações. Nós estamos tendo a oportunidade, e a doutrina espírita nos orienta, a doutrina espírita nos esclarece, para nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e de nos instruirmos em todas as frentes do saber. Quando ela nos convoca, amai-vos e instruí-vos. Nós devemos fazer todos os esforços, em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram conta das nossas virtudes. Porque nós já temos virtudes, sim. Nós já temos uma caminhada e adquirimos virtudes, deixando que aquele que nós dizemos ser o nosso guia e mestre se manifeste em nós, criando esse ambiente para Deus, esse Deus Pai de amor, de bondade e de justiça na nossa consciência. De modo que Jesus e esse Pai amoroso se tornem mais visíveis na nossa vida. Essa é a mensagem da noite. Que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa nos guiar nessa nossa caminhada. Agradecendo mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de trazer a mensagem em nome da doutrina espírita, agradecer a paciência de todos, desejando a todos muita paz.